Armando Mercadante, entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o advogado Romildo Moreira, presidente da Abravoo, Associação Brasileira de Segurança de Aviação. Qual a finalidade e qual o papel da Abravoo? Olha, a Abravoo ela surgiu da necessidade da existência de um órgão de fomento, né, que incentive, que apoie a segurança de voo, a prevenção de acidente, um órgão que seja desvinculado do Estado, um órgão que não tem finalidades econômicas, que é agregar toda a aviação civil, principalmente os pequenos e médios, para procurar dar maior segurança para os voos. Ela tem participação dos militares também? Olha, a Abravoo ela é formada por um time, né? Um time de profissionais, né? Egressos que vieram da aeronáutica, CENIPA, Infraero, do ITA, temos engenheiros do ITA, ANAC, pessoal que foi da ANAC. Então nós temos um time muito experiente, um time de expert que pode atender com tranquilidade, né, esse trabalho de prevenção de acidente, de perícias, de consultoria. Na prática, ela auxilia o trabalho do governo? Sim, porque embora haja, né, o CIPAE, que é o Sistema de Investigação, né, Prevenção e Investigação de Acidente, que tem órgãos do Estado, essa prevenção, esse trabalho não alcança, né, todos, essa é a verdade, né? Então, a aviação geral principalmente, né, aquele aviãozinho do fazendeiro, do executivo, principalmente a aviação do norte, fica carente de uma prevenção de acidente mais efetiva. E a Abravoo veio para isso daí. Agora, de 0 a 10, a nossa investigação, né, a nossa prevenção, o Brasil consegue cumprir com esse papel? Sim, o Brasil ele tem uma área boa de prevenção de acidente, que é as empresas do 121, nós falamos, as empresas comerciais. Essas empresas elas têm seção de segurança, têm profissionais qualificados, são as grandes, o Gol, TAM, Azul, etc. Né? Agora existe uma outra parte, que é a aviação geral, que fica um pouco mais, digamos, abandonada, aquela aviação do norte, nordeste, aviação de fazendas, de FUNAI, de garimpo, né? Então existe muita gente voando sem a prevenção de acidentes, né? Sem fazer uma prevenção mínima, sem a qualificação, sem treinamento para emergências aéreas. Então a Abravoo ela tem que trabalhar também na formação, né, dos pilotos. Então os aeroclubes também devem fazer parte da Abravoo para a gente fazer uma melhor formação desses alunos, para no futuro eles vão ter condições, né, de reagir na hora de um acidente aéreo, para evitar um acidente aéreo, digamos assim, né? Numa situação de emergência, ele vai ter uma noção melhor daquela situação, né, da emergência, e vai reagir e vai evitar esse acidente. Então, muitos acidentes hoje ocorrem porque o piloto não sabe reagir no momento de emergência. Como ele não sabe, acaba efetivando o acidente. Quando se fala de prevenção, seria um trabalho de educação? Sim, prevenir e educar. Né? Prevenir e educar. Nós fazemos a prevenção, né, detectando ameaças, né, latentes, que são ameaças, perigos, né, que ficam ali dormindo. É um parafuso que está se afrouxando na asa do avião e ninguém verifica. É um combustível que não tem um controle de qualidade. É um piloto que não é treinado adequadamente. Né? Essas são ameaças latentes, elas ficam dormindo. Aí chega um momento que tem uma ameaça ativa do piloto. Aquela aeronave que não está adequadamente preparada se envolve numa situação de emergência. Aí o piloto que não está adequadamente treinado também para aquela situação não sabe reagir e ocorre um acidente aéreo. Você colocou o ponto aí de descobrir se tem alguns perigos que estão adormecidos ali, né? Latentes. Isso. Ali. Como saber e como detectar isso? Por exemplo, uma aviação privada no interior, né, do Brasil, sim, ele deveria ter um mecânico ou ele teria que chamar ser associado à Abravoo para chamar de repente pessoas especializadas para periodicamente avaliar essa aeronave? Sim, ocorre que as aeronaves de tempo em tempo, após determinado número de horas de voo, elas devem passar por manutenção. Tá?
existe uma manutenção depois de algumas horas de voo, alguns milhares de horas, e depois, quando ela voa mais, existe uma manutenção maior, completa. As grandes empresas têm todas as seções de segurança, de manutenção, especialistas e fazem e controlam. Agora, a aviação geral, os pequenos, muitas vezes não faz essa manutenção no período adequado. Não tem uma orientação adequada. Então, nesse momento, o Cabravoo vai, faz um diagnóstico de segurança na sua empresa, levanta as falhas latentes, faz um gerenciamento de risco e faz todo um relatório apontando quais as medidas que devem ser tomadas para evitar um acidente aéreo. Por exemplo, no carro, nós temos aí o Detran, que vai fiscalizar quando vai trocar, quando vai fazer mudança de um dono para o outro. E como ocorre isso na aviação? Então, na aviação, nós temos o registro, né, aeronáutico brasileiro, que tem a matrícula, a propriedade, controle de todas as aeronaves, né, de todos os proprietários. Então, quando uma aeronave é vendida, ela deve fazer sua transferência lá nesse registro, né, aeronáutico brasileiro. Tá? Deve ser comunicado à ANAC e é feita toda a transferência. Porque se essa aeronave se envolver num acidente, assim como ocorre com automóveis, se um automóvel se envolve num acidente e mata uma pessoa, geralmente a autoridade policial vai atrás do proprietário. A aeronave, da mesma forma, vai procurar quem é o operador, quem é o proprietário, e se não houve essa transferência, né, nos registros, pode gerar uma série de conflitos, né, até consequências jurídicas, criminais, civis, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí até a morte de um artista relacionado ao transporte aéreo, e no final foram averiguar, não sabiam se a aeronave ela era preparada, né, específica para táxi aéreo. Sim. Ou era só para treinamento de pilotos. Como é feita essa fiscalização? Sim, o que ocorre muito é que são chamados táxi aéreo clandestino, né? TACA, a sigla TACA. Principalmente os artistas, né, cantores, eles buscam, muitas vezes, esse transporte mais barato. Muitas vezes são os assessores que buscam rapidamente, eles fazem show muito rápido, um show à tarde aqui, outro em Goiânia. Então a busca é sempre muito rápida. Então eles não fazem um controle, uma peneira nesse táxi aéreo e acabam contratando uma aeronave que não é destinada ao táxi aéreo. E qual o problema? O táxi aéreo ele tem que cumprir toda uma série de pré-requisitos, né, da ANAC que a aeronave comum, particular, não tem. Então sai realmente muito mais barato o táxi aéreo clandestino. Só que as consequências, né, a gente vê por aí, né, direto. Né, não vai ter casos, o mesmo, né, preparo, né, do que o... Exato, a aeronave, ela precisa cumprir vários requisitos, o próprio piloto precisa cumprir uma série de requisitos, e já o táxi aéreo clandestino, ele não cumpre esses requisitos, e por isso ele é mais barato. O proprietário tenta ganhar dinheiro, né, no momento que o avião está parado, fazendo táxi aéreo clandestino, só que as consequências são graves, né. No final são ações judiciais, civis, criminais, né? O barato sai caro, né? O barato sai caro. Agora uma outra coisa, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, é quanto à questão da caixa preta, que na verdade ela não é preta. É isso mesmo. Assim, ela tem que ter em todos os aviões, e o que contém nela? Sim, a caixa preta, né, que é laranja na verdade, ela fica preta depois do acidente, quando queima, né? Então a caixa preta ela reúne registros, né, de voz, de cabine, e de voz entre o avião e os controles, a torre de controle. Com essa gravação a gente faz uma investigação para ver os fatores que contribuíram para o acidente. Também grava todos os dados da aeronave, da máquina. Ela grava o desempenho do motor, ela grava se o avião está subindo, descendo, se ela reduziu a velocidade, né, de forma brusca. Então, como esses dados são fundamentais para na hora da investigação nós chegamos à conclusão se foi uma falha mecânica, se foi uma falha do piloto. A investigação a gente trabalha vários fatores. O fator material, né, que analisa a máquina, o fator operacional, que é o homem, o piloto, fator psicológico muitas vezes, fator médico, né, se aquele piloto está tomando algum medicamento. Fator psicológico, às vezes um divórcio pode levar a um acidente. O piloto está se divorciando, recebeu a notícia hoje e sai para voar. O emocional, né? O emocional vai afetar. No caso de uma situação de emergência, é bem provável que ele não vai ter aquele discernimento, né? Ele não vai ter aquela capacidade de ver a situação ali do momento, né? Aquela
aqueles fatos que estão ocorrendo, né? E vai deixar acontecer o acidente, que ele não vai reagir. Agora, na caixa preta, a conversa que tem entre os dois pilotos, né, o piloto e o copiloto, privada, ela consegue captar isso ou é só quando transmitida no rádio? Não, depende de modelo de aeronave para modelo, mas os equipamentos hoje mais modernos, eles captam o som ambiente e capta também do rádio com a torre. Então, qualquer coisa que se fala dentro da cabine é possível captar. Estuda-se a captação de imagem, né? Mas há pessoas contra e a favor. A caixa preta, ela pode ser prejudicada, por exemplo, explodiu um avião ou caiu dentro do mar. Ela pode se deteriorar? Sim, a caixa preta, ela tem uma tecnologia avançadíssima, que ela tem, digamos, uma parede de material com um concreto muito forte, que aguenta impacto de toneladas. Então essa aeronave pode cair, se destrói toda praticamente, e a caixa preta ela resiste. Aí abaixo dessa camada, ela tem ainda uma outra camada que resiste a chamas. Então a caixa preta ela resiste até 1000 graus, né? Esse todo uma tabela, por exemplo, a 500 graus ela resiste 2 horas, a 1000 graus ela resiste 1 hora, 2 horas, e por aí vai, né? Mas ela resiste a altíssimas temperaturas. Então ocorreu um acidente, a caixa preta é aberta, né? Muitas vezes ela fica quase destruída, corta-se com maçarico, com serra, tira-se a placa de circuito impresso, essa placa vai ser colocada em outro equipamento de leitura, vai ser ligada a computadores, e esses dados vão ser retirados e vão ser jogados numa tela, onde nós vamos ter uma aeronave ali virtual, e com esses dados essa aeronave vai se comportar para um lado, para o outro, vai cair rapidamente, com aqueles dados que estão na placa de circuito impresso. A partir daí nós chegamos à análise, às conclusões do acidente, aos fatores contribuintes. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Prazer foi meu, estou à disposição. Sucesso em sua caminhada. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.